São Bernardo, Graciliano Ramos. Parte 3. 13. Tornei a encontrar a mocinha loura. Eu estava voltando da capital, aonde tinha ido por causa do sem vergonha do Brito. A coisa se deu assim. Depois do meu telegrama, lembram-se. O telegrama em que recusei 200 mil réis àquele pirata. A Gazeta entrou a difamar-me. A princípio foram mofinas, cheias de rodeios, com muito vinagre. Em seguida o ataque tornou-se claro e saíram 2 artigos furiosos em que o nome mais doce que o Brito me chamava era assassino. Quando li essa infâmia, armei-me de um rebenque e desci a cidade. O que o senhor deve fazer é processá-lo, aconselhou João Nogueira. É fácil metê-lo na cadeia. E querendo defender-se, tem cá o cruzeiro? Insinuou Azevedo Gondim. Pode escrever, ou então escrevo eu, ou escreve o Nogueira. Infelizmente o cruzeiro circula pouco, mas é o que temos, disponha. Obrigado, Gondim. Obrigado, doutor Nogueira. Depois resolvemos. Não vale a pena quebrar a cabeça com uma tolice dessa. E ficamos no hotel até 11 da noite, jogando dominó a tostão o tento. No outro dia tomei o trem. Ferrei no sono e acordei às 10 horas na estação central. Logo ali, com um rebenque debaixo do braço, comecei a examinar as caras. Subi a Rua do Comércio, dobrei o Livramento, a Alegria, parei em frente à Gazeta. Olhei um instante pelas grades, as caixetas imundas. Entrei, atravessei a sala de composição e de impressão e lá no fundo desemboquei na redação, onde só estava um rapaz amarelo preparando telegramas com os jornais do Recife da véspera. O diretor tinha ido a Pajuçara. Obrigado. Voltei pelo mesmo caminho e estive 1 hora no relógio oficial, observando os passageiros dos bondes de ponta da terra. Afinal, surgiu o focinho de rato do Brito. Olá! Recuou, tentou retomar o estribo, mas o carro já ia longe. Franziu a testa com dignidade. Vendo o rebenque, empalideceu e gaguejou. Bons olhos o vejam, que sorte! Sim, senhor, precisamos conversar. Agarrei-lhe o braço, puxei-o para junto do relógio e disse-lhe, quase cochichando, para não espantar os transeuntes. Então, seu filho de uma égua, esses artigos... Aquilo é matéria paga, explicou o Brito. Sessão livre, não viu logo? Vamos à redação, lá nos entendemos melhor. Em resposta, passei-lhe os gadanhos no cachaço e dei-lhe um bando de chicotadas. Juntaram-se muitas pessoas. Um guarda civil apitou. Houve protestos, gritos. Afinal, Costa Brito conseguiu escapulir-se e azulou pelo comércio em direção aos martírios. Encaminhei-me ao hotel, mas nem tive tempo de almoçar, porque fui chamado à polícia. Apertaram-me com interrogatórios redundantes. Perdi o trem das 3 e não consegui demonstrar ao delegado que ele era ranzinza e estúpido. Aborrecido, aporrinhado, recorri a um bacharel. 300 mil réis, fora despesas miúdas com automóvel, gorjeta, etc. E embarquei 24 horas depois, levando nos ouvidos um sermão do secretário do interior, que me seringou liberdade de imprensa e outros disparates. No vagão comprei os jornais do dia, nenhum noticiava o espalhafato. Camaradas, comecei a ler umas coisas interessantes sobre a apicultura. Pouco a pouco esqueci as burrices do delegado e o liberalismo do secretário. E reconciliado com o Brito, confessei a mim mesmo que ele tinha bom coração e provavelmente não reincindiria. Concentrei-me na leitura. Efetivamente, as abelhas seriam para nós uma fonte de riqueza. Nesse ponto veio sentar-se a meu lado uma senhora vestida de preto. Como o sol a incomodasse, baixei a portinhola. Agradecida. Reparando nela, reconheci a mulher que 1 mês antes, em casa do Dr. Magalhães, escutava o romance de Dona Marcela. Não tem de quê, Dona Glória. Notei que ela estava com um pacote a furar-se nos joelhos agudos e pedi-o. Coloquei-o junto à minha bagagem. Era uma velha acanhada, sorriso insignificante e modos de pobre. O trem pôs-se em movimento e encetamos um diálogo que foi se animando até nos tornarmos amigos. Esta Great Western é uma jossa, porcaria, isso nunca foi carro, que chiqueiro. Início de ordinário, com frases assim, as minhas viagens a trem. Dona Glória sobressaltou-se, receando que a companhia ouvisse. Em tom confidencial, achou que os carros não eram bons. Péssimos, Dona Glória. Ela atentou em mim com respeito. Creio que já nos vimos. Não me lembro, a minha memória é uma lástima. Em casa do juiz, o mês passado, a senhora e uma mocinha loura. Arregalou os olhos. Ah, sim! E a conversa caiu. Para levantá-la, abri o jornal e perguntei-lhe um dedo.
Está aqui um artigo baita sobre apicultura. O autor disto é osso. Não compreendeu. De repente exclamou. Agora me recordo. O senhor estava com o Dr. Nogueira discutindo política. É isso mesmo. Houve uma pausa. O senhor mora na capital? Não, moro no interior. Em Viçosa? É. Eu também, há pouco tempo. Mas cidade pequena, horrível, não é? A cidade pequena e a grande, tudo é horrível. Gosto do campo, entende? Do campo. Dona Glória fechou a cara. Mato? Santo Deus. Mato só para bicho, e o senhor vive no mato? Em São Bernardo. Dona Glória não conhecia São Bernardo, e essa ignorância me ofendeu, porque para mim São Bernardo era o lugar mais importante do mundo. Uma boa fazenda, não há lá essa água podre que se bebe por aí, lama. Não, senhora, há conforto, há higiene. Dona Glória retificou a espinha, ergueu a voz e desfez o ar apoucado. Não me dou. Nasci na cidade, criei-me na cidade. Saindo daí, sou como o peixe fora d'água. Tanto que estive cavando transferência para um grupo da capital. Mas é preciso muito pistolão, promessas. Ah, é professora? Não, professora é minha sobrinha. Aquela moça que estava com a senhora em casa do Dr. Magalhães? Sim. E como é a graça de sua sobrinha, Dona Glória? Madalena. Veja, o senhor fez um curso brilhante. Espere lá. O Nogueira e o Gondim me falaram nela. Mulher prendada, bonita, perfeitamente. O Gondim falou muito. O Gondim do Cruzeiro. De venta chata. Sei. E recolheu sorrindo os elogios à sobrinha. Pois uma menina como aquela encafuar-se num buraco, seu... Paulo Honório, Dona Glória. Faz pena. Isso de ensinar beabá é tolice. Perdoa a indiscrição. Quanto ganha sua sobrinha ensinando beabá? Dona Glória baixou a voz para confessar que as professoras da primeira instância tinham apenas 180 mil réis. Quanto? 180 mil réis. 180 mil réis? Está aí, é uma desgraça, minha senhora. Como diabo se sustenta um cristão com 180 mil réis por mês? Quer que lhe diga? Faz até raiva ver uma pessoa de certa ordem sujeitar-se a semelhante miséria. Tem empregados que nunca estudaram e são mais bem pagos. Por que não aconselha sua sobrinha a deixar essa profissão, Dona Glória? Dona Glória referiu-se à dificuldade de arranjar emprego e ao Montepio. Que Montepio? Isso vale nada. E empregos? Vou indicar o meio de sua sobrinha e a senhora ganharem dinheiro a rodo. Criem galinhas. Dona Glória formalizou-se e um passageiro próximo como eu gritava entusiasmado, pôs-se a rir. Era um mocinho de bigodinho e rubi no dedo. Aproximei dele o rosto cabeludo e a mão cabeluda. O senhor está rindo sem saber de quê. Vejo que possui uma carta. Quanto lhe rende? Se não tem pai rico, deve ser promotor público. Faria melhor negócio criando galinhas. O mocinho encabulou. Boa ocupação, Dona Glória. Ocupação decente. Se quiser dedicar-se a ela, recomendo-lhe a Orpington. Escola. Bestidade. Abri uma na fazenda e entreguei ao Padilha. Sabe quem é? Um idiota. Mas diz ele que há progresso, e eu acredito. Pelo menos o Gondim e Padre Silvestre estiveram lá examinando a molecoreba e acharam tudo em ordem. Dona Glória enrugou e desenrugou a cara. Cada qual tem o seu meio de vida. História. Dê um salto a São Bernardo para eu lhe mostrar o que é uma lavoura de fazer água na boca. Essa conversa, é claro, não saiu de cabo a rabo como está no papel. Houve suspensões, repetições, mal-entendimentos, incongruências naturais quando a gente fala sem pensar que aquilo vai ser lido. Reproduzo o que julgo interessante. Suprimi diversas passagens, modifiquei outras. O discurso que atirei ao mocinho do Rubi, por exemplo, foi mais enérgico e mais extenso que as linhas xoxas que aqui estão. A parte referente à enxaqueca de Dona Glória e a enxaqueca ocupou sem exagero metade da viagem e virou fumaça. Cortei igualmente na cópia numerosas tolices ditas por mim e por Dona Glória. Ficaram muitas as que minhas luzes não alcançaram e as que me pareceram inúteis. É o processo que adoto. Extraio dos acontecimentos algumas parcelas, o resto é bagaço. Ora, vejam, quando arrastei Costa Brito para o relógio oficial, apliquei-lhe uns 4 ou 5 palavrões obscenos. Esses palavrões desnecessários porque não aumentaram nem diminuíram o valor das chicotadas, sumiram-se. Conforme notará quem reler a cena da agressão. Cena que expurgada dessas indecências está descrita com bastante sobriedade. Uma coisa que omiti e produziria bom efeito foi a paisagem. Andei mal. Efetivamente, a minha narrativa dá ideia de uma palestra realizada fora da terra. Eu me explico. Ali, com a portinhola fechada, apenas via de relance. Pelas outras janelas, pedaços de estações, pedaços de mata, usinas e canaviais.
muitos canaviais, mas este gênero de agricultura não me interessa. Vi também novilhos zebus, gado que, na minha opinião, está acabando de encangalhar os nossos rebanhos. Hoje isso forma para mim um modo confuso, e se eu tentasse uma descrição, arriscava-me a misturar os coqueiros da lagoa, que apareceram às 13h15, com as mangueiras e os cajueiros que vieram depois. Essa descrição, porém, só seria que embutida por motivos de ordem técnica, e não tem o intuito de escrever em conformidade com as regras. Tanto que vou cometer um erro. Presumo que é um erro. Vou dividir um capítulo em dois. Realmente, o que se segue podia encaixar-se no que procurei expor antes dessa digressão. Mas não tem dúvida, faço um capítulo especial por causa da Madalena. 14. Na estação, Dona Glória apresentou-me a sobrinha, que tinha ido recebê-la. Atrapalhei-me e, para desocupar a mão, deixei cair um dos pacotes que ia entregar ao ganhador. Muito prazer. Eu já conhecia a senhora de nome e de vista, mas não sabia que era uma pessoa só. Encontramo-nos há um mês, perfeitamente. Estive conversando sobre isso com sua tia, ótima companheira de viagem. Sim, senhora, muito prazer. Dirigi-me ao hotel, e como a casa delas era no meu caminho, saímos juntos. Dona Marcela disse-me que o senhor tem uma propriedade bonita, começou Madalena. Bonita? Ainda não reparei. Talvez seja bonita. O que sei é que é uma propriedade regular. E embuchei afobado. Até então os meus sentimentos tinham sido simples, rudimentares. Não havia razão para ocultá-los a criaturas como a Germana e a Rosa. A essas as unia-se a cantada sem rodeios, e elas não se admiravam. Mas uma senhora que vem da escola normal é diferente. Emburrei, pois, e contei os embrulhos que o ganhador equilibrava na cabeça. Fiz um esforço para endereçar amabilidades a Dona Glória. O convite está de pé, sim, senhora, e eu tenho a sua promessa de ir passar uns dias na fazenda. Espero que leve a professora. Vem um automóvel e em 10 minutos estão lá. Dona Glória não tinha prometido nada. Madalena espantou-se. Ah, não? Por quê? Agora com as férias? Passeios? Isso é para rico. E sorrindo, que diria sua família se o senhor metesse duas desconhecidas em casa? Aí quem se espantou fui eu. Mas não tenho família, minha senhora. Nunca tive. Vivo só com Deus. Então é pior, respondeu Madalena. Inconveniente, declarou Dona Glória. Cocei a barba. É pena. Um lugar tão bom para uma pessoa se refazer. Acabou-se. Se é inconveniente, fica o dito pelo não dito. Depois tornei. Mas inconveniente por quê? Pois eu tinha muito gosto em mostrar a Dona Glória uns marrecos de Pequim, que são mesmo uma beleza. Já viu marrecos de Pequim, Dona Madalena? Ainda não. Está aí, resmunguei. Estudam a vida inteira, nem sei para quê. Descansar um pouco, disse Dona Glória. Estávamos à porta da casa delas, na Canafístula. Obrigado, vou chegando ao hotel. Demorei-me ainda um minuto. Estão as senhoras aqui pessimamente instaladas. Adeus, e se resolverem ir a São Bernardo, avisem para mandar o automóvel. Perfeitamente, disse Dona Glória, e muito agradecida pela companhia. Não tem de quê. No hotel marchei para o banheiro, fui tirar o carvão e o suor, e ia me sentando à mesa quando chegaram João Nogueira, Azevedo Gondim e Padre Silvestre. Então que desordem foi essa? Perguntou Azevedo Gondim. Soubemos ontem à noite. Imaginem como nos assustamos, acrescentou o vigário. Um escândalo. É verdade que o Brito andou mal. Andou? Necessidade. Ele não é ruim. Queria 200 mil réis. Coitado. E eu torci o corpo. Tolice. Gastei bem 600, sem contar a porrinhação de 2 dias. O diabo é que, se ele recebesse os 200, havia de pedir mais 200 e assim por diante. A notícia que circulou ontem foi que ele estava no hospital com uma punhalada, informou o Padre Silvestre. Constou até que tinha morrido. Felizmente hoje sossegamos. Ferimentos leves, não? Que ferimentos? O que houve foi troca de palavras. O Brito disse uns desaforos, eu disse outros. Juntou-se gente e a polícia entrou na questão. Que não era com ela. Não houve nada. Logo vi, bradou o Padre Silvestre. Um homem prudente como o senhor não ia provocar barulho. E agora, gritou Azevedo Gondim, pois eu tinha escrito 2 colunas sobre o caso para o número de domingo. João Nogueira aproximou-se e falou ao meu ouvido. Francamente, que foi que houve? Uma arenga sem importância. E pegando a ocasião, ô doutor Nogueira, quem é aquela Dona Glória? A tia da professora? Sim. Que tal é essa família? Em que sentido? Em tudo, respondi evasivamente. A velha viajou hoje comigo no trem. É simpática. Mas que interesse tem o senhor? É que a mulher, indiretamente, tocou-me numa pretensão.
transferência da sobrinha. Eu nunca vi o diretor da instrução pública, mas dou-me com o Silveira, que faz regulamentos. Talvez não fosse impossível conseguir a transferência. Se elas merecem, está claro. Mas é uma excelente professora, seu Paulo, e um nobre caráter. O senhor quer retirá-la? Que lembrança. Se ela sair, sabe o que acontece? Mandam para cá uma velha analfabeta. Tem razão. E em voz alta, jantar? Agradeceram e despediram-se. Padre Silvestre abraçou-me. O amigo, numa entalação dessa, a culpa foi do Brito. Ele é meio esquentado, mas ultimamente a orientação que vem dando a Gazeta é boa. Acompanhei-os. Ô Gondim, eu precisava falar com você. Ficou. Estou morrendo de fome, Gondim. 2 dias quase sem comer. Calcule, vamos jantar? Recusou o jantar, mas aceitou um copo de cerveja. Quando cheguei à sobremesa, ele ia na 3ª garrafa. Ô Gondim, você me falou há tempo numa professora. A Madalena? Sim. Encontrei uma noite dessas e gostei da cara. É moça direita? Azevedo Gondim encetou a 4ª garrafa de cerveja e desmanchou-se em elogios. Mulher superior. Só os artigos que publica no Cruzeiro. Desanimei. Ah, faz artigos? Sim, muito instruída. Que negócio tem o senhor com ela? Eu sei lá. Tinha um projeto, mas a colaboração no Cruzeiro me esfriou. Julguei que fosse uma criatura sensata. Essa agora, bradou Gondim picado. O senhor tem cada uma. Está bem, para você não há segredo. Ouça, estou aborrecido com o Padilha. Alguma carraspana que ele tomou? Pior, anda querendo botar socialismo na fazenda. Surpreendi-o dizendo besteiras. Não liguei importância, tanto que o conservei. Mas o caso é bem pensado. Talvez fosse melhor arranjar para ele outra colocação. Fora. E convidar a Madalena. Sim, me estive pensando. Não sei. Se ela for moça de bons costumes. De bons costumes? Claro. O diabo é que talvez não aceite morar nas brenhas. Isso são bobagens da tia. Uma velha tonta. Mas a outra, se tem juízo, como você diz, aceita. Azevedo Gondim mastigava amendoins torrados e bebia cerveja. É, pode ser. Vantagem para ela com certeza, aumento de ordenado, sem dúvida. Pode ser. Eu só tenho pena do pobre do Padilha. Não, cavo uma colocação para ele. Já não lhe disse? É um canalha, coitado. E a respeito da moça? O senhor entendeu-se com ela? Não, homem. Se me tivesse entendido, não estava consultando você. Ô, Gondim, faça-me um favor. Foi justamente para isso que lhe pedi que ficasse. Sonde a mulher. Azevedo Gondim resistiu, encarecendo o serviço que ia prestar. Mas eu não tenho intimidade com ela. Fale o senhor. Impossível. Há 2 dias que estou ausente. Preciso chegar a São Bernardo hoje. E não sei a maneira de tratar com essa gente. Muitas voltas. Peite a moça, Gondim. Faça o favor. Pois sim. Arrumo-lhe a paisagem, a poesia do campo, a simplicidade das almas. E se ela não se convencer, sapeco-lhe um bocado de patriotismo por cima. 15. Depois do convite, tornei-me quase íntimo das 2 mulheres. Madalena não se decidiu logo, e eu, a pretexto de saber a resposta, comecei a frequentar a casinha da Canafístula. Um dia, dei uns toques à Dona Glória. Por que é que sua sobrinha não procura um marido? Melindrou-se. Minha sobrinha não é feijão bichado para se andar oferecendo. Nem eu digo isso, minha senhora. Deus me livre. É um conselho de amigo, garantir o futuro. Dona Glória empinou a coluna vertebral e o peito cavado se achatou. Esse movimento de dignidade repentina fazia-lhe o vestido preto já gasto ficar esticado na barriga e frouxo nas costas. Resmungou palavras imperceptíveis. Pouco a pouco voltou à posição normal. A omoplata adaptou-se novamente ao pano coçado e o gargarejo tornou-se compreensível. Está visto que o casamento para as mulheres é uma situação razoável, Dona Glória. E até é bom para a saúde, mas há tantos casamentos desastrados, demais isso não é coisa que se imponha. Não, infelizmente, é preciso propor. Tudo mal organizado, Dona Glória. Há lá ninguém que saiba com quem deve casar? Quanto a mim, acho que em questões de sentimento é indispensável haver reciprocidade. Qual reciprocidade? Pieguice! Se o casal for bom, os filhos saem bons. Se for ruim, os filhos não prestam. A vontade dos pais não tira nem põe. Conheço o meu manual de zootecnia. Depois dessa conversa, a colheita do algodão prendeu-me 2 semanas em São Bernardo. Refleti algumas vezes no caso. Era provável que Dona Glória houvesse batido com a língua nos dentes. Que teria dito? Apreciei a Madalena, com medo de ser mal recebido por causa da sugestão. Fui bem recebido. Como vai a lavoura?
Vai regularmente. Creio que vai regularmente, ainda não posso prever o resultado da safra. E a sua escola? Os meninos, a dona Glória, sem novidade. Estimo. O que é certo é que a senhora não se importa com lavoura, e eu vinha tratar de outro assunto. O convite que me fez pelo Gondim? Vacilei, mais ou menos. Já lhe devia ter respondido que não aceito. Que diabo! Mas o aumento do ordenado, filha de Deus, não convém. Estou em 6 anos de magistério. Não deixo certo pelo duvidoso. Essas escolas particulares hoje se abrem, amanhã se fecham. Fiz-lhe um cumprimento. Felicito-a pela sua prudência. Efetivamente, a senhora arriscava ficar sem mel nem cabaço. Se o senhor reconhece, reconheço. E venho trazer-lhe outra proposta. Para ser franco, essa história de escola foi tapiação. Madalena esperava, com uma rugazinha entre as sobrancelhas. O que vou dizer é difícil, deve compreender. Enfim, para não estarmos com prólogos, arreio a trouxa e falo com o coração na mão. Tossi, encalistrado. Está aí. Resolvi escolher uma companheira, e como a senhora me quadra, sim, como me engracei da senhora quando a vi pela primeira vez. Engasguei-me, séria, pálida. Madalena permaneceu calada, mas não parecia surpreendida. Já se vê que não sou o homem ideal que a senhora tem na cabeça. Afastou a frase com a mão fina, os dedos compridos. Nada disso. O que há é que não nos conhecemos. Ora essa, não lhe tenho contado pedaços da minha vida? O que não contei vale pouco. A senhora, pelo que mostra e pelas informações que peguei, é sisuda, econômica, sabe onde tem as ventas e pode dar uma boa mãe de família. Madalena foi à janela e esteve algum tempo debruçada, olhando a rua. Quando se voltou, eu passeava pela sala, enchendo o cachimbo. Deve haver muitas diferenças entre nós. Diferenças? E então, se não houvesse diferenças, nós seríamos uma pessoa só. Deve haver muitas. Com licença, vou acender o cachimbo. A senhora aprendeu várias embrulhadas na escola. Eu aprendi outras quebrando a cabeça por este mundo. Tenho 45 anos. A senhora tem uns 20. Não, 27. 27? Ninguém lhe dá mais de 20, pois está aí. Já nos aproximamos, com um bocado de boa vontade. Em uma semana estamos na igreja. O seu oferecimento é vantajoso para mim, seu Paulo Honório, murmurou Madalena. Muito vantajoso, mas é preciso refletir. De qualquer maneira, estou agradecida ao senhor, ouviu? A verdade é que sou pobre como Jó, entende? Não fale assim, menina. E a instrução, a sua pessoa, isso não vale nada? Quer que lhe diga? Se chegarmos a um acordo, quem faz um negócio supimpa sou eu. 16. Uma semana depois, à tardinha, eu, que ali estava, aboletado desde meio-dia, tomava café e conversava bastante satisfeito. Na melhor da conversa, Azevedo Gondim entrou sem cerimônia e atirou uma inconveniência que não tinha tamanho. Ah, o senhor está aqui. Eu vinha dar os parabéns à dona Madalena. Foi bom encontrá-lo. Minhas felicitações. Que história é essa? Perguntei estremecendo. O casamento? Explicou Azevedo Gondim. É em que se fala. O senhor não tinha dito nada. Quando é isso? Não respondi. Madalena contou os fios do bordado. Dona Glória imobilizou-se com uma xícara na mão. Tive desejo de torcer o pescoço do Gondim, que percebendo a tolice se encostou à parede, raspando o queixo. Levantei-me, cheguei à janela para disfarçar o constrangimento. Como o Gondim se aproximasse, rosnei. Você está bêbado? Julguei que não fosse segredo. Todo mundo sabe. Idiota! E voltei a sentar-me. Acanhado, as orelhas num fogaréu, agarrei-me ao Hospital de Nossa Senhora da Conceição e ao Grêmio Literário e Recreativo, que levava uma existência precária, com as estantes cheias de traças e abrindo-se uma vez por ano para a posse da diretoria. Que utilidade tem isso? Azevedo Gondim sentou-se e pouco a pouco serenou. É uma sociedade que presta bons serviços, seu Paulo. Lorota! O hospital, sim senhor, mas biblioteca num lugar como esse, para quê? Para o Nogueira ler um romance de mês em mês? Uma literatura desgraçada. Azevedo Gondim, aferrando-se a uma ideia, gira em redor dela, como peru. A instrução é indispensável, a instrução é uma chave. A senhora não concorda, dona Madalena? Quem se habitua aos livros é não habituar-se, interrompi. E não confundam instrução com leitura de papel impresso. Dá no mesmo, disse Gondim. Qual nada? E como é que se consegue instrução, se não for nos livros? Por aí, vendo, ouvindo, correndo o mundo. O Nogueira veio da escola sabido como o diabo, mas não sabia inquirir uma testemunha. Hoje esqueceu o latim e é um bom advogado. Entretanto, o senhor acha o hospital necessário. E por que não deita fora os seus tratados de agricultura?
É diferente. Em todo caso, suponho que os médicos estudam menos os livros que abrindo barrigas, cortando vivos e defuntos em experiências. Eu, nas horas vagas, leio apenas observações de homens práticos e não dou valor demasiado a elas. Confio mais em mim que nos outros. Os meus autores não vieram olhar de perto os homens e as terras de São Bernardo. Dona Madalena balançava a cabeça. Perfeitamente. O que há é que não estamos acostumados a pensar assim. Assisti um dia desses a uma fita no cinema e creio que aprendi mais que se visse aquilo escrito. Sem contar que se gasta menos tempo. E não se enche o quengo com estopadas, acrescentei. Vocês engolem muita bucha, Gondim. Há por aí volumes que cabem em 4 linhas. Dona Glória estava quase dormindo. Azevedo Gondim, aturdido, agastado, ergueu os ombros. Cá para mim, os livros são úteis. Se o senhor julga que são inúteis, deve ter lá suas razões. Você vê que me refiro às histórias fiadas do Grêmio. O pior é o que é desnecessário ao senhor, talvez seja necessário a muitos, disse Madalena. Sem dúvida, a beleza, triunfou Azevedo Gondim. É o que se quer. Harmonia, beleza, entende? Ora, sebo. Dona Glória levantou-se e entrou. Como o assunto estivesse reduzido a cinza, calamo-nos. Azevedo Gondim tentou atiçá-lo inutilmente. Que poeira, hein? Com o Nordeste. Retirou-se. Animei-me e avizinhei-me de Madalena. Está vendo? Por aí já falam. E é só em que falam, pelo que disse o Gondim. Nenhuma resposta. Não torno a pôr os pés aqui. Primeiro, porque não quero prejudicá-la. Segundo, porque é ridículo. Naturalmente, a senhora já refletiu. Madalena soltou o bordado. Parece que nos entendemos. Sempre desejei viver no campo, acordar cedo, cuidar de um jardim. Ah, lá um jardim, não? Mas por que não espera mais um pouco? Para ser franca, não sinto amor. Ora essa, se a senhora dissesse que sentia isso, eu não acreditava. E não gosto de gente que se apaixona e toma resoluções às cegas. Especialmente uma resolução como esta. Vamos marcar o dia. Não há pressa. Talvez daqui a um ano eu preciso preparar-me. Um ano? Negócio com prazo de ano não presta. O que é que falta? Um vestido branco faz-se em 24 horas. Ouvindo passos no corredor, baixei a voz. Podemos avisar sua tia, não? Madalena sorriu irresoluta. Está bem. Já acabaram aquela discussão pau? Perguntou Dona Glória da porta. Eu estava morrendo de sono. E eu? O culpado foi o Gondim, que tem ideias extravagantes. Procurei maneira de formular o pedido, mas perturbei-me e não atinei com o que devia fazer. Dona Glória, comunico-lhe que eu e sua sobrinha, dentro de uma semana, estaremos em Birados. Para usar linguagem mais correta, vamos casar. A senhora, está claro, acompanha a gente. Onde comem 2, comem 3. E a casa é grande, tem uma porção de caritós. Dona Glória começou a chorar. 17. Casou-nos o padre Silvestre, na capela de São Bernardo, diante do altar de São Pedro. Estávamos em fim de janeiro, os paus d'arco floridos suplicavam a mata de pontos amarelos. De manhã a serra cachimbava. O riacho, depois das últimas trovoadas, cantava grosso, bancando o rio. E a cascata em que se despenha, antes de entrar no açude, enfeitava-se de espuma. Quando vi os arames da iluminação, o telefone, os móveis, vários traços de metal que Maria das Dores conservava, areados, brilhando, Dona Glória confessou que a vida ali era suportável. Eu não dizia? Ofereci-lhe um quarto no lado esquerdo da casa, por detrás do escritório, com janela para o muro da igreja, vermelho. O muro está hoje esverdeado pelas águas da chuva, mas naquele tempo era novo e cor de carne crua. Eu e Madalena ficamos no lado direito, e da nossa varanda avistávamos o algodoal, o prado, o descaroçador com a serraria e a estrada que se torce contornando um morro. Vamos começar vida nova, hein? Disse Madalena alegremente. Desde então comecei a fazer nela algumas descobertas que me surpreenderam. Como se sabe, eu me havia contentado com o rosto e com algumas informações ligeiras. Tive durante uma semana o cuidado de procurar afinar a minha sintaxe pela dela, mas não consegui evitar numerosos solecismos. Mudei de rumo, tolice. Madalena não se incomodava com essas coisas. Imaginei uma boneca de escola normal. Engano. Enjoou Padilha, que achou uma alma baixa. Aí eu expliquei que a alma dele não tinha importância. Exigia dos meus homens serviços. O resto não me interessava. Enjoou Padilha. Mas gostou de seu Ribeiro. Meteu-se no escritório, folheou os livros, examinou documentos, desarmou a máquina de escrever que estava emperrada.
E 2 dias depois do casamento, ainda com o ar machucado, largou-se para o campo e rasgou a roupa nos garranchos do algodão. À hora do jantar, encontrei-a no escaroçador, conversando com o maquinista. Ora, muito bem, isto é mulher, mas aconselhei-a a não expor-se. Esses caboclos são uns brutos. Quer trabalhar? Combino. Trabalhe com Maria das Dores, agente da lavoura só comigo. A ocupação de Maria das Dores não me agrada, e eu não vim para aqui dormir. São entusiasmos do princípio. Outra coisa, continuou Madalena, a família de Mestre Caetano está sofrendo privações. Já conhece Mestre Caetano? Perguntei admirado. Privações é sempre a mesma cantiga. A verdade é que não preciso mais dele. Era melhor ir cavar a vida fora. Doente? Devia ter feito economia. São todos assim, imprevidentes. Uma doença qualquer e é isto. Adiantamentos, remédios, vai-se o lucro todo. Ele já trabalhou demais e está tão velho. Muito, perdeu a força. Põe a alavanca numa pedra pequena e chama os cavouqueiros para deslocá-la. Não vale os 6.000 réis que recebia. Mas não tem dúvida. Mande o que for necessário. Mande meia cuia de farinha. Mande uns litros de feijão. É dinheiro perdido. 18. A Excelentíssima declarou o seu Ribeiro entende de escrituração. Seu Ribeiro morava aqui. Trabalhava comigo, mas não gostava de mim. Creio que não gostava de ninguém. Tudo nele se voltava para um lugarejo que se transformou em cidade e que tinha há meio século. Bolandeiras, terços, candeias de azeite e adivinhações em noites de São João. Com mais de 70 anos andava a pé, de preferência pelas veredas, e só falava ao telefone constrangido. Odiava a época em que vivia, mas tirava-se de dificuldades, empregando os modos cerimoniosos e expressões que hoje não se usam. O reduzido calor que ainda guardava servia para aquecer aqueles livros grossos, de cantos e lombadas de couro. Escrevia neles com amor lançamentos complicados e gastava 15 minutos para abrir um título, em letras grandes e curvas, um pouco trêmulas, as iniciais cheias de enfeites. Entende muito, continuou, e embora eu não concorde integralmente com o método que preconiza, reconheço que poderá, querendo, encarregar-se da escrita. Obrigada. Não há de quê. A Excelentíssima conhece a matéria e tem caligrafia. Eu sou uma ruína. Qualquer dia destes, catou palavras. Qualquer dia destes, estou com Deus. Sempre diz isso, resmungou Padilha. O senhor tem fôlego de 7 gatos. Pretendia acumular os cargos de professor e guarda-livros. Impacientava-se. Não duro, estou gasto, respondeu seu Ribeiro, e morreria tranquilo deixando os livros a uma pessoa que não viesse entregá-los com raspadelas. Isso é fácil, murmurou Padilha. Talvez, mas convém saber. Aqui, a Excelentíssima. Tinha graça, tornou Padilha. Dona Madalena escrevendo os diversos adversos. Nada mais natural, atalhou Madalena. Não desejo, Deus me livre, seu Ribeiro está forte. Somos todos mortais, minha senhora. É verdade que ninguém pode penetrar os desígnios da providência, mas na minha idade, qual é o ordenado? Ora essa, estranhou Padilha, a senhora ocupar-se com essas migalhas. Receber ordenado era tirar de uma mão e deitar na outra. Por que não? Se seu Ribeiro tiver de aposentar-se. Quanto ganha o senhor, seu Ribeiro? O guarda-livros afagou as suíças brancas. 200.000 réis. Madalena desanimou. É pouco. Como? Bradei estremecendo. Muito pouco. Que maluqueira. Quando ele estava com o Brito, ganhava 150 a seco. Hoje tem 200, casa, mesa e roupa lavada. É exato, confessou seu Ribeiro. Não me falta nada. O que recebo chega. Se o senhor tivesse 10 filhos, não chegava, disse Madalena. Naturalmente, concordou Dona Glória. Ora, gaitas, berrei. Até a senhora. Meta-se com os romances. Madalena empalideceu. Não é preciso zangar-se. Todos nós temos as nossas opiniões. Sem dúvida. Mas é tolice querer uma pessoa ter opinião sobre assunto que desconhece. Cada macaco no seu galho. Que diabo. Eu nunca andei discutindo gramática. Mas as pessoas da minha fazenda julgo que devo saber. E era bom que não me viessem dar lições. Vocês me fazem perder a paciência. Joguei os guardanapos sobre os pratos, antes da sobremesa, e levantei-me. Um bate-boca, 8 dias depois do casamento, mau sinal. Mas atirei a responsabilidade para a Dona Glória, que só tinha dito uma palavra. 19. Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha. Ou antes, a culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste.
E falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral da minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas, e a folha permanece meio escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas que me desagradam. Não vale a pena tentar corrigi-las. Afasto o papel. Emoções indefiníveis me agitam. Inquietação terrível. Desejo doido de voltar. Tagarelar novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias, a esta hora. Saudade? Não, não é isto. É desespero, raiva, um peso enorme no coração. Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. As minhas palavras eram apenas palavras, reprodução imperfeita de fatos exteriores. E as dela tinham alguma coisa que não consigo exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos envolvesse até ficarmos dois vultos indistintos na escuridão. Lá fora, os sapos arengavam. O vento gemia, as árvores do pomar tornavam-se massas negras. Casimiro! Casimiro Lopes estava no jardim, acocorado ao pé da janela, vigiando. Casimiro! A figura de Casimiro Lopes aparece à janela. Os sapos gritam, o vento sacode as árvores, apenas visíveis na treva. Maria das Dores entra e vai abrir o comutador. Detenho-a, não quero luz. O tic-tac do relógio diminui, os grilos começam a cantar e Madalena surge no lado de lá da mesa. Digo baixinho: Madalena. A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não a vejo com os olhos. Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas, os objetos fundiram-se e não enxergo sequer a toalha branca. Madalena. A voz de Madalena continua a acariciar-me. Que diz ela? Pede-me naturalmente que mande algum dinheiro a mestre Caetano. Isto me irrita, mas a irritação é diferente das outras. É uma irritação antiga que me deixa inteiramente calmo. Loucura estar uma pessoa ao mesmo tempo zangada e tranquila. Mas estou assim, irritado contra quem? Contra mestre Caetano. Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar, mandrião. A toalha reaparece, mas não sei se é esta toalha sobre que tenho as mãos cruzadas ou a que estava aqui há 5 dias. Rumor do vento, dos sapos, dos grilos. A porta do escritório abre-se de manso. Os passos do seu ribeiro afastam-se. Uma coruja pia na torre da igreja. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Talvez seja até o mesmo pio daquele tempo. Agora seu ribeiro está conversando com Dona Glória no salão. Esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Casimiro! Penso que chamei Casimiro Lopes. A cabeça dele com um chapéu de couro de sertanejo assoma de quando em quando a janela, mas ignoro se a visão que me dá é atual ou remota. Agitam-se em mim sentimentos inconciliáveis, encolerizo-me e enterneço-me. Bato na mesa e tenho vontade de chorar. Aparentemente estou sossegado, as mãos continuam cruzadas sobre a toalha e os dedos parecem de pedra. Entretanto, ameaço Madalena com o punho. Esquisito. Distingo no ramerrão da fazenda as mais significantes minudências. Maria das Dores na cozinha dá lições ao papagaio. Tubarão rosna a colar no jardim. O gado muge no estábulo. O salão fica longe. Para irmos lá, temos de atravessar um corredor comprido. Apesar disso, a palestra de seu Ribeiro e Dona Glória é bastante clara. A dificuldade seria reproduzir o que eles dizem. É preciso admitir que estão conversando sem palavras. Padilha subia no alpendre. Onde andará Padilha? Se eu convencesse Madalena de que ela não tem razão, se eu lhe explicasse que é necessário vivermos em paz, não me entende. Não nos entendemos. O que vai acontecer será muito diferente do que esperamos. Absurdo. Há um grande silêncio. Estamos em julho. O Nordeste não sopra e os sapos dormem. Quando as corujas, Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com elas a pau. E foram tapados os buracos de grilos. Repito que tudo isso continua a azucrinar-me. O que não percebo é o tic-tac do relógio. Que horas são? Não posso ver o mostrador assim às escuras. Quando me sentei aqui, ouviam-se pancadas do pêndulo. Ouviam-se muito bem. Seria conveniente dar corda ao relógio, mas não consigo mexer-me. 20. Conforme declarei, Madalena possuía um excelente coração. Descobri nela manifestações de ternura que me sensibilizaram. E como sabem, não sou homem de sensibilidades. É certo que tenho experimentado mudança nesses 2 últimos anos, mas isso passa. As amabilidades de Madalena surpreenderam-me.
esmola grande. Percebi depois que eram apenas vestígios de bondade que havia nela para todos os viventes. Paciência, eu não devia esperar nem esses sobejos, e o que viesse era lucro. Vivemos algum tempo muito bem. Lembram-se de que deixei a mesa aborrecido com Dona Glória? Pois, passados minutos, Madalena me trouxe uma xícara de café e deu a entender que estava arrependida de haver provocado o incidente. Foi uma leviandade. Foi, balbuciou. Madalena, vermelhinha, foi em consideração. Antes de falar, a gente pensa. Com certeza, disse ela bastante perturbada. Esqueci que os dois eram empregados e deixei escapar aquela inconveniência. Ah, foi uma inconveniência e grande. Aí eu peguei a xícara de café e amoleci. Não, assim também não. Para que exagerar? Houve apenas incompreensão. Obrigado, pouco açúcar. Incompreensão é o termo, e eu explico. Aqui não é como lá fora. O cinema, o bar, os convites, a loteria, o bilhar, o diabo. Não temos nada disso. E às vezes nem sabemos em que gastar dinheiro. Quer que lhe diga? Comecei a vida com 100.000 réis alheios. 100.000 réis, sim senhora, pois estiraram como borracha. Tudo quanto possuímos vem desses 100.000 réis que o ladrão do Pereira me emprestou. Usura de judeu, 5% ao mês. Madalena ouviu atenta, aprovando com modos de menina bem educada. Acredito, acredito. O que há é que ainda não conheço o meio. Preciso acostumar-me. Chamei Casimiro Lopes, entreguei-lhe a xícara e a bandeja. Depois acendi o cachimbo. O que sinto? Ergui-me. Nunca me arrependo de nada. O que está feito, está feito. Mas enfim, cara feia não bota ninguém para diante. E aquilo que eu azuni a Dona Glória. Coitada, ela nem estava prestando atenção à conversa. Falou por falar. Foi uma dos diabos. Pois faça-me um favor, mostra ela, por alto, que não tive intenção de magoá-la. Uma pessoa idosa e respeitável, que não tive intenção, ouviu? Eu sou mesmo um sujeito meio azuretado. Veem que estávamos brandos como duas bananas, e assim passamos um mês. Por insistência dela, dei-lhe ocupação. Faça a correspondência, que era ordenado perfeitamente, depois combinaremos isso. Seu Ribeiro que lhe abra uma conta. Continua.